Então, já está no ar o Think Tank desta semana com Jorge Mourão, Joaquim Aguiar e Camilo Lourenço. Ora, por onde é que vamos enveredar na edição de hoje? São múltiplas as escolhas. Onde é que está a maioria da geringonça? Primeira pergunta. Onde está o presidente que deve antecipar as crises para as evitar? Segunda pergunta. E onde é que está o programa novo que não seja a repetição? Programa novo. Estamos a falar do programa de recuperação e resiliência, que não seja a repetição dos desequilíbrios e bloqueamentos antigos. Ou seja, repetir o que já falhou com a esperança de que deve haver resultado seja diferente, não é prova de inteligência política. Ora, está dado o mote para o programa desta semana. Joaquim Aguiar, pontapé de saída para si. Alguém tem o som aí alto? Por favor, vou pedir para baixar, senão isto vai fazer feedback e estraga-nos a emissão. O pontapé de saída sobre onde é que está a maioria da geringonça é um pontapé de saída já muito repetido. Isto é, não se chega até à grande área para marcar golo, porque se volta sempre outra vez ao mesmo ponto que é para o início do jogo. Aquilo que caracteriza o discurso de um revolucionário é pedir o impossível, exigir o impossível. Porque, como esse impossível não vai poder ser realizado, tem sempre mais um pretexto para continuar a luta e continuar a exigir o impossível. Foi isto que nós vimos neste fim de semana com a declaração da CGT sobre o salário mínimo. Portanto, é pedir exigir o impossível para continuar a ter um discurso. O que passa com um democrata? Um democrata não pode exigir o impossível, porque aquilo que vai ter de fazer é gerir o possível de modo a atingir os objetivos que são realizáveis com a sociedade que existe, com a economia que existe e com os recursos que existem. Quando há uma grande diferença entre este discurso do impossível e aquilo que se pode fazer nas condições concretas, há um recurso de emergência que permite preencher a distância que vai da ilusão da exigência do impossível até ao real da política concreta. Isso que permite preencher essa distância chama-se dívida. A dívida é justamente aquilo que permite que o desejo de consumo se antecipe à existência dos rendimentos. Só que nós estamos nisto há décadas. Isto é, não fazemos crescer o rendimento, mas continuamos a fazer crescer a dívida. Joaquim, uma pergunta. Então, estamos nisto há décadas, porque é que não aprendemos? Essa é a primeira. E a segunda, eu ouço o Joaquim dizer, e o Jorge Mourão, praticamente desde que o programa foi fundado, que estas possibilidades lá não existem, portanto, nós temos mesmo que mudar e vamos mudar. Mas aparentemente não mudamos. Que o país continua com os mesmos erros de há 2 décadas atrás. A pergunta é para mim, Jorge? Para si. Já vou ao Jorge. Não, Camilo, eu percebi mal a pergunta e, portanto, vou continuar com a repetição do discurso. Quando uma sociedade recorre sistematicamente à dívida, e ainda hoje ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que vai utilizar as transferências da União Europeia, mas não vai utilizar o recurso a novos empréstimos, isto mostra que quem está no exercício do poder tem a consciência que não pode continuar a utilizar esse recurso que é a dívida, porque esse recurso é apenas um recurso antecipado. Alguém vai ter de o pagar. Ora, neste tipo de situação que nós já vivemos há várias décadas, a geringonça, ao abrir o espaço de governabilidade
àqueles que continuam a ter um discurso de revolucionário, que é tornar coerente uma coisa que só existe na soma aritmética. Ou seja, a soma aritmética dos parlamentares dessa área política dá uma maioria, mas não dá coerência estratégica. Quando é preciso responder a uma crise súbita que altera todos os equilíbrios e altera todas as estruturas de balanço que nós temos nas empresas, essa maioria numérica, mas instável do ponto de vista de condução política, entra num impasse. É mas o problema é que o espectador comum, sobretudo aqueles que nos acompanham, já nos ouvem diagnosticar este problema há 3 anos, que é o tempo de programa. Ou seja, o que nós estamos a dizer assim, há 2 décadas que nós temos um modelo de crescimento errado, que está baseado na dívida. Já tivemos uma austeridade no início do século. Já tivemos uma pré-bancarrota em 2010. E agora estamos com um problema complicado criado pela pandemia. A tal ponto que leva o Primeiro-Ministro a dizer assim, nós não podemos recorrer a mais dívida porque já estamos endividados. Ora, a questão é muito simples. Porque é que nós, como eleitorado e como cidadãos, continuamos a apostar num modelo que faz da dívida o modo de vida do país? Não acha estranho, ao fim de 2 décadas? Não é a questão de ser estranho, é a questão da mistura entre o que é ilusão e o que é o real. Pode-se enganar muita gente durante muito tempo. Não é possível enganar todos durante todo o tempo. Portanto, há um momento em que o comboio para. Se tiver que parar subitamente, todos os que vão dentro do comboio vão ficar com mazelas e fraturas. Só que, enquanto nós estivermos dentro do espaço da União Europeia, nós estamos protegidos de consequências graves, como, por exemplo, seria uma súbita subida da taxa de juro ou uma súbita descida do câmbio. Se nós tivéssemos moeda própria, se tivéssemos balança de pagamento, esta ilusão em que nós vivemos já não era possível há muito tempo. Só é possível porque nós estamos dentro de um espaço económico e monetário integrado. Joaquim, eu já volto a si. Deixe-me só perguntar ao Jorge a mesma coisa. Jorge, a primeira pergunta do programa de hoje é onde é que está a maioria da geringonça? Mas já agora que estamos aqui nesta parte, eu gostava de que tu me explicasses, aliás, que tu me desses a resposta para a pergunta que eu fiz ao Joaquim. Toda a gente já percebeu que o modelo está errado. Ninguém com 2 dedos de testa diz uma coisa diferente há 2 décadas. Porquê é que nós continuamos com o modelo errado? Ainda ontem vimos a senhora von der Leyen chegar a Lisboa e fazer elogios brutais a Portugal como se estivéssemos a fazer a coisa mais espetacular da União Europeia. E, no entanto, hoje temos o Primeiro-Ministro a dizer exatamente o contrário. Atenção, temos aqui uma tranche para dívida e uma tranche de subvenções. Só vamos utilizar a tranche de subvenções porque nós já temos uma dívida elevada. Porquê é que o português comum não percebe isto? Eu não sei se o português comum não percebe. Jorge, se percebesse, não existia no modelo. Bom, em primeiro lugar, o facto de nós andarmos há 3 anos a dizer estas coisas não nos qualifica ainda como visionários, mas qualifica-nos como marretas. Ou seja, estamos a insistir numa forma que é difícil as pessoas entenderem. E porquê é que é difícil? Jorge, eu perceberia isso se nós estivéssemos a falar para o futuro. Nós temos 3 provas anteriores de que isto não funciona. 3. Não, mas porquê é que não aprendemos? Mas a questão não é não funcionar. Depende do nível de que foi introduzido na sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa ficou encantada quando entrou na Europa e dissemos que íamos aproximar dos padrões de vida europeus. E foi isso que aconteceu.
esquecemos de dizer foi que isso tinha um custo, que era o tal custo da dívida que apareceu no meio do percurso. E quando ele apareceu no meio do percurso é que nós percebemos que afinal o modelo era errado. E o governo que vem a seguir à Troika é um governo que quer omitir e ocultar essa realidade, que é a realidade do modelo, o modelo tem uma virtude, continua a dar um rendimento aos portugueses que eles consideram aceitável, porque não se revoltam com base no rendimento que têm, mas ao mesmo tempo não lhes é contada a outra parte da história, que é a dívida que nós estamos a acumular para as gerações e também a geração vai pagar. Mas eu talvez voltasse à tua pergunta inicial, é onde é que está a maioria da geringonça? A maioria da geringonça está onde sempre esteve. Está ao lado da ideia que a direita não pode ocupar o poder. Não está ao lado de uma ideia de transformação da sociedade. Não está ao lado da ideia que o país tem que mudar de vida para ser um país melhor. E, portanto, a partir do momento em que o Partido Socialista se deixou ficar refém de dois partidos extremados, um Partido Comunista muito com força sindical e o Bloco de Esquerda com força mediática, agora está a sofrer as consequências dessa posição em que se pôs de refém. E o que é que acontece? Nós temos assistido todos os anos, em todos os orçamentos, este tipo de chantagem que os partidos à esquerda estão a fazer. E, portanto, não é algo de novo. O que é de novo desta vez? O que é de novo é que a dimensão de déficit que nós vamos acumular, dimensão de dívida, vai originar as tais páginas de austeridade, que agora já ninguém fala. Nós viramos a página e agora voltamos ao capítulo anterior. Ou seja, nós não vamos a voltar páginas. Mas agora vamos voltar a um capítulo. O próprio Partido Socialista está relativamente assustado com o que tem que pedir. E por isso pede pela primeira vez que estabilidade. Mas não foi o Partido Socialista que disse que tinha estabilidade governativa com a geringonça. Então, afinal, quem é que está a tornar o país instável? E nós estamos numa conjugação de forças, e era isso que eu também gostava de falar no 5 tem, que é, nós ao defendermos a estabilidade, estamos a defender quem? Estamos a defender a reeleição do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Sem dúvida. Estamos a defender o modelo de desenvolvimento que não nos trouxe, que não nos faz sair da média europeia, ou melhorar comparativamente em relação à média europeia. Portanto, estamos basicamente a manter o status quo. Portanto, o valor estabilidade. Eu gostaria de relembrar os revolucionários e aqueles que estiveram no 25 de Abril que se era possível fazer o 25 de Abril com estabilidade. Marcelo Caetano quis fazer a questão da continuidade e não conseguiu. O 25 de Abril fez com instabilidade. As mudanças político-partidárias que houve na democracia portuguesa e que geraram maiorias foram todas resultantes de instabilidade criada. Portanto, o presente mais envenenado que nós podemos ter é o presente do discurso institucional da responsabilidade com o exterior. Então nós vamos ter a presidência europeia e vamos ter uma presidência europeia sem governo, com estabilidade e sem orçamento aprovado. Então eu pergunto, e o que é que aconteceu em que houve instabilidade para que o regime mudasse? Ou seja, nós não queremos criar instabilidade porque alguém está favorecido com a estabilidade. Agora, quem é que são os desfavorecidos com esta estabilidade? Os desfavorecidos são aqueles que continuam a receber o salário mínimo e o número de pessoas que cada vez mais vê o seu salário médio comparativo ficar estabilizado. Portanto, estes estáveis, ou seja, já não tem desigualdades. As desigualdades se mantêm entre os portugueses, começa a ter uma maior desigualdade comparativamente à europeia. Mas como Portugal precisa da Europa e precisa demonstrar perante a senhora Úrsula que somos os meninos bem comportados, não sei se recordam do ataque que se fazia ao professor Cavaco Silva quando éramos os melhores alunos. Agora estamos a fazer exatamente a mesma coisa, só que em vez de ser
o centro-direita a dizer é o centro-esquerda a dizer. E parece que as mesmas expressões usadas por um têm um valor, as mesmas expressões usadas por outro têm outro valor. Portanto, eu não sou daqueles que aceito que a estabilidade é um bem absoluto. A estabilidade é necessária nas políticas públicas que são estratégicas para o país. Mas é essa estabilidade ou é essa instabilidade que a geringonça gera. Porque a instabilidade que a geringonça está a gerar ao país é não deixar que haja estabilidade sobre políticas públicas para desenvolver o país. E, portanto, nós todos ficamos reféns uns dos outros só porque queremos manter uma paz para o outro, também não parece que seja a solução para o país. Deixa-me voltar ao Joaquim. Joaquim, quando o Presidente da República diz na mesma semana que um orçamento deve ser aprovado à esquerda, porque o Bloco Central reforça os dois extremos, a extrema-esquerda e a extrema-direita. E o mesmo Presidente, 2 dias ou 3 depois, vem dizer, não, então se calhar, como o PCP já se começou a pôr de fora da tal aliança, o PSD tem que ser responsável e aprovar o orçamento. Eu próprio, quando era líder do PSD, aprovei 3 orçamentos de Guterres. Explique-me lá, Joaquim, o que é que o país fica a pensar de um referencial, que é a Presidência da República, que diz 2 coisas completamente opostas na mesma semana. Não, elas não são completamente opostas, porque têm um ponto comum. É o que é que interessa ao Presidente que aconteça. Isso é outra história, Joaquim. A mensagem que se passa é radicalmente oposta, 180 graus de diferença. O que é que conta para o Presidente é outra história. Nós temos sempre de pensar que quem está num lugar institucional, e ainda por cima, num período que vai ser de eleições para esse lugar institucional, aquilo que faz em cada uma das declarações é preparar o campo para aquilo que vai ser importante para essa instituição, que é a eleição presidencial em janeiro e janeiro faltam 3 meses, não é? Portanto, não é uma coisa distante que não esteja nas preocupações imediatas. Mas há de facto um ponto adicional, é que também vamos ser, nesse mesmo período que começa dentro de 3 meses, vamos ser os presidentes institucionais da União Europeia. Num período em que a União Europeia enfrenta desafios importantíssimos, porque não são só as respostas à peste e às consequências económicas da peste, são também outras evoluções nos campos políticos nacionais, especialmente quer a Itália, quer na Hungria, que obrigam a ter uma posição comum, trabalhada por todos os Estados-membros, mas uma posição comum de grande firmeza. Porque se não houver essa firmeza, acontece um pouco aquilo que estamos a assistir no caso das Nações Unidas e do António Guterres, que faz declarações patéticas de quem está numa posição de total impotência. Discursa, mas não acontece nada. Ora, neste período de grande incerteza, ter crises nacionais e ainda por cima no país que vai ter uma responsabilidade institucional na União Europeia, será de facto muito negativo. Percebe-se que o Presidente queira acautelar essa dinâmica de crise para não juntar a crise à crise. No entanto, isso obriga-nos a fazer uma outra pergunta. E o que é que aconteceu há 4 anos atrás? Quando a geringonça foi feita, na altura o Presidente era Cavaco Silva e exigiu que houvesse acordos escritos que comprometessem as diversas partes. Quando aparece o novo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e há as eleições legislativas, essa exigência de um acordo escrito foi levantada, foi esquecida, foi dito expressamente
que o Presidente não exigia acordos escritos. E cada um dos membros da geringonça percebeu feito com essa permissão de não ser preciso ter acordos escritos. Hoje vê-se a consequência. E a consequência qual é? Cada um está a fugir para a sua posição natural, porque ninguém quer assumir as responsabilidades da governação. E o que é que são as responsabilidades da governação? É acabar com a fantasia que dura há décadas de que nós não precisamos de fazer reformas estruturais profundas. E, portanto, há, de facto, não um sistema político com protagonistas ativos, mas um sistema político que é constituído por múmias. Isto é, são cadáveres cobertos por ligaduras, com problemas que já conhecemos há décadas, e até parece que estão vivos quando se puxa as ligaduras, mas de facto não têm vida interna nenhuma. Não há nenhuma prova de vitalidade do nosso sistema político que não seja repetir o que já se conhece. Ora, quem é que, espera só um ponto, quem é que no sistema político tem a responsabilidade de evitar que isto aconteça? É justamente o Presidente da República. Porque o Presidente da República tem uma legitimidade própria que, independentemente dos seus poderes constitucionais, tem uma responsabilidade ética para com a reforma do sistema político. É ele quem pode abrir as questões para debate, mas também é ele quem tem a obrigação de sinalizar as impossibilidades. Ora, nesta fase, a única coisa que nós temos visto da parte do Presidente é a invocação do milagre. Há um milagre porque não aconteceu nada tão grave como estava anunciado e, de repente, os milagres vão sendo desmentidos pela realidade. Joaquim, deixe-me ir ao Jorge para lhe colocar a mesma questão. Jorge, temos dois discursos diferentes do Presidente da República na mesma semana. Qual é a mensagem que a gente passa para o país? Quais discursos? Desculpa, quais discursos? O primeiro, em que ele diz, já agora tenho que dizer aos espectadores, eu peço desculpa, tive aqui um problema com os aparelhos, tive que optar pelo iPad, por isso é que a imagem está má neste momento, provavelmente o som também está. Tive aqui um problema com a transmissão. O primeiro, em que o Presidente dá uma entrevista, em que diz que deve ser, dá uma entrevista para as declarações, em que deve ser o orçamento aprovado à esquerda. E depois, na mesma semana, quando se percebe da posição do PCP, diz que o PSD deve aprovar o orçamento, porque o país não pode ficar sem orçamento, porque, por uma série de razões, nomeadamente a presença da União Europeia, como dizia há bocado o Joaquim. Estes dois discursos são radicalmente diferentes. O que é que leva o Presidente a dizer isto? Nós percebemos. Qual é a mensagem que isto passa para o país? O Presidente não quer chegar às eleições presidenciais sem um orçamento aprovado. Portanto, dirá aquilo que mais convier à instituição presidencial. Sim, isso eu percebo. Mas qual é o problema de nós chegarmos ao próximo ano sem um orçamento aprovado? Eu ainda não percebo. Eu talvez vamos pôr um problema de dimensão maior. O Reino Unido, quanto tempo é que teve a discutir o Brexit? Não é por causa disso que o Reino Unido vai desaparecer. Provavelmente vai ficar numa situação pior do que estava, achando os que não eram favoráveis à sua saída, e aqueles que acham que o Reino Unido vai ficar melhor porque saiu da União Europeia. E, portanto, foi a sociedade inglesa que decidiu fazer aquilo que achava que teria que ser feito, que é uma ruptura com um acordo que já tinha várias décadas. E, portanto, é esta incapacidade que o país tem de romper com as tais múmias que o Joaquim refere, que leva a que nós todos estamos sempre reféns das estratégias político-partidárias e das estratégias presidenciais. E, portanto, eu talvez dê um exemplo de como é que o país vai estar daqui a algum tempo. Hoje no Jornal Público aparecia, penso que foi hoje... Ontem.
ontem que aparecia um artigo do ex-secretário-geral da CGTP a dar indicação para onde é que o país devia ir. E, ao mesmo tempo, aparecia um conjunto de notícias do que é que tinha acontecido à paz social na época Troika e na época pós-Troika com a Geringonça. Ou seja, a esquerda mais radical está a preparar o país e a preparar o PS, que tem medo da rua, para aquilo que pode vir a acontecer, que é o Partido Comunista voltar à rua de novo. Portanto, no fundo, montar uma estratégia que já fez ao longo destas décadas e cujos resultados evidentes todos nós podemos presenciar. Portanto, nós estamos ciclo eleitoral a ciclo eleitoral, ciclo orçamental a ciclo orçamental, a ficar sempre reféns de uma estratégia partidária que ela própria não é reformista. Eu, quando digo não é reformista quer do lado da esquerda, quer do lado do centro-direita, que também não apresentou, ou pelo menos não foi capaz de apresentar um programa que tivesse, diria, o apoio generalizado da população portuguesa. E, portanto, o país está numa situação agora agravada, porque, para além do que já temos, vamos ter que conseguir investir muito bem os fundos europeus, mas esses fundos europeus vão se traduzir em dívidas, subvenções provavelmente vão se traduzir num capitalismo, que eu diria, de compadrio e de interesses, e voltamos enfim, àquilo com que nós já todos vivemos e passamos. Portanto, é neste momento que o país deveria refletir sobre as próximas eleições e sobre exatamente o que é que pretende. Quando o Presidente da República faz essa mudança tão rápida, significa que ele está a fazer a leitura também rápida do que está a passar. E, portanto, o que está a passar provavelmente é uma radicalização que não vai ter recuo por parte do Partido Comunista. O Bloco de Esquerda diria que está pendurado, não sabe o que vai fazer. Há dois pendurados, Jorge. Há dois pendurados. Um é o Primeiro-Ministro, que disse também em entrevista que no dia em que precisasse da direita para aprovar o Orçamento de Estado, acabava o governo. Esse é o primeiro. E, portanto, deu aí um grande poder ao Bloco de Esquerda. Mas, ao mesmo tempo, o Bloco de Esquerda, em minha opinião, está entalado, porque sabe que se for eleições agora, vai perder votos e vai ter um crescimento enorme do Chega. Portanto, está toda a gente pendurada com o crescimento do Chega. Mas, Camilo, mas esse é o momento para o centro-direita aproveitar. Porque se o centro-direita se apresenta como aquele que é capaz de apresentar um orçamento e ser aprovado, significa que tinha que fazer uma proposta ao país para que o país aceitasse. Porque, vamos lá ver, a ideia é que em democracia os partidos eternizam-se no poder é só mesmo em países subdesenvolvidos. Em países desenvolvidos, a alternância democrática faz parte do processo do regime democrático. Quer dizer, ninguém tem que entender mal que os eleitores umas vezes votem mais à esquerda, outras vezes votem mais à direita. Agora, é preciso convencer o eleitorado de que isso é necessário. Ora, quem está a convencer o eleitorado que os partidos do centro-esquerda e do centro-direita não são necessários são os partidos extremistas. E os partidos extremistas nascem por uma razão simples, porque os partidos do centro não estão a resolver os problemas das pessoas. E, portanto, não se podem queixar que o extremismo alastra. O extremismo é consequência de uma falta de governação boa, quer à esquerda, quer à direita. Mas, Jorge, então como é que tu dizes que isto é a oportunidade para a direita se o PSD não está a perceber o desafio do Chega e o CDS também não? Porque o PSD pode sempre colocar na posição institucional que o que é preciso é que o país tenha estabilidade perante os credores, que era, no fundo, o discurso. É bom lembrar que a Troika obrigou a que fossem os 3 partidos a assinar e houve um partido que, em benefício não da estabilidade, mas da instabilidade, saltou do processo, que foi o Partido Socialista. O Partido Socialista não tem neste momento moral para vir dizer que era o Partido Comunista, que era o Bloco de Esquerda, saltarem da geringonça, porque eles fizeram um acordo que era a Troika à esquerda, portanto, no fundo, uma Troika que ia resolver para a austeridade,
e há 2 partidos que dizem que agora não sabem se vão aprovar. Portanto, não pode também vir a dizer que não há estabilidade, porque o próprio Partido Socialista, na altura, também fugiu a essa estabilidade. Por razões diferentes, é verdade, mas também fugiu. Portanto, sobre essa matéria, ninguém pode atirar pedras. Agora, vamos lá ver, nós como cidadãos que estamos atentos à política e que assim interessa-nos mais a política do que a política partidária, os partidos têm que decidir como é que vão reformar a sociedade e como é que vão dar sinais de que querem reformar. Eu acho que o sinal da estabilidade é um sinal errado à sociedade portuguesa, porque quer dizer que, afinal, isto está sempre tudo bem. O que é preciso, a única coisa central que a política portuguesa tem é aprovar orçamentos. Ora, o que nós estamos a dizer é que não é através dos orçamentos que a sociedade muda, é através das reformas estruturais, que nós falamos que estruturais, é melhor não chamarmos reformas estruturais, é melhor chamarmos mudanças da sociedade, que obrigam a que ela própria tenha um comportamento diferente. Agora, para se fazer isso, é preciso que os políticos queiram fazer isso, os partidos queiram fazer. Porque se a estabilidade é ter orçamentos aprovados e os países crescerem só porque o orçamento é aprovado, então, nesse caso, diria que nós estamos muito longe do que é a realidade política. Deixa-me voltar ao... Eu quero relembrar, eu quero discutir este tema da estabilidade porque eu não quero embarcar no discurso fácil que é a estabilidade que nos vai salvar a pátria. Não é. Os Estados Unidos tiveram momentos, quer na administração Obama, quer na administração Trump, em que não estavam de acordo sobre o limite que o Tesouro podia emitir de dívida. Não sei se recordam disso. Sim. E teve-se de discutir até ao fim. E não foi por causa disso que os presidentes se demitiram nem nada disso. O que nós estamos a dizer é que é importante que haja debate político sobre as opções para a sociedade. Não podemos transformar o debate político numa questão de aprovação orçamental. Isso é que Joaquim está de acordo? Ou seja, nós não podemos limitar a discussão política em Portugal à aprovação de orçamentos? Camilo, quando as pessoas não sabem o que é que hão de dizer, mas estão obrigadas a dizer qualquer coisa, o mais elementar é usar um tema curto para fazer desse tema o teste fundamental das questões essenciais. Ora, a questão essencial é porque é que Portugal não cresce. Mas dentro dessa questão essencial está uma outra. Porque é que Portugal envelhece? Porque quanto mais Portugal envelhecer, menos será capaz de crescer. Mas pior ainda, como não cresce, mas envelhece, vai ficar com uma situação insustentável do ponto de vista orçamental. Isto é, vai ter sempre mais despesa do que receita. Esta crise vem incidir diretamente nesse ponto, porque esta crise gera mais despesa do que receita. Paralisou as empresas, mas as empresas continuam a pagar salários. Mas estão a pagar salários para uma faturação que não têm. Então, todos os planos de negócio que permitiam pagar certos salários, hoje estão postos em causa. O que é que vão fazer as companhias de aviação? Vão despedir os seus funcionários. Mas pode uma companhia de aviação ter aviões e não ter funcionários para pilotar os aviões? Não, mas os aviões estão parados e, portanto, não pode continuar a pagar. Ora, este tipo de crise é idêntico, tem o mesmo padrão da crise que já está a atingir Portugal há 2 décadas. Nós tivemos o período dos fundos comunitários. Tivemos depois o período da aproximação à moeda comum. E quando chegamos aí,
e finalmente tínhamos uma defesa para as crises de balança de pagamentos e para as crises de choques cambiais, deitamos fora essas defesas e não conseguimos crescer. Ó Joaquim, quem está a ver agora deve estar a perguntar: e onde é que a gente chega a partir dessa análise? Ou seja, o Joaquim está a dizer: nós temos empresas que não têm faturação e, portanto, não podem pagar. Os sindicatos estão a dizer: não pode ser. Bom, e a partir de agora? O que é que a gente faz? É simples. Vamos deixar o real desempatar em relação às ilusões. Isto é, as ilusões destroem-se a si próprias perante a evidência da realidade. Quando se fala no crescimento dos extremismos, eu faço uma pergunta muito simples. Que capacidade têm esses extremistas de governar? Podem destruir. Como o presidente Trump também pode destruir... Ó Joaquim, eles querem lá saber, se nós olharmos para a história da humanidade, sempre houve extremistas. E sempre houve extremistas que destruíram o status quo. Eles são capazes de governar? Nunca foram capazes. Mas depois, a questão é, acha que eles estão preocupados? Não. Eles só querem criar anarquia. O problema é que quem cá fica depois tem que gerir o problema. Mas por isso é que o contraste entre o revolucionário e o democrata obriga os democratas a formarem uma rede de proteção contra os extremistas revolucionários. E o que vai acontecer, como sempre aconteceu na política portuguesa, desde que há formações partidárias, desde o século XIX, o que vai acontecer é que, como nas tempestades, os rebanhos juntam-se ao meio. E, portanto, o que vai acontecer é o abraço dos assustados perante a pressão das circunstâncias e a pressão dos extremistas. Então, deixe-me fazer esta pergunta. Isso quer dizer que o Joaquim está a vaticinar que o eleitorado vai voltar a juntar-se ao PSD e ao PS? Não é só a questão do eleitorado, é a questão das direções partidárias, porque os eleitorados acompanham as direções partidárias. Então quer dizer que vamos ter Bloco Central, é isso? Vamos ter uma aliança imposta pelo presidente reeleito que, no discurso de tomada de posse do segundo mandato, vai dizer isto está tudo errado, temos de fazer de outra maneira. Então, e acha que os líderes partidários vão acatar essa sugestão do presidente? Não têm outra solução porque não há recursos fora desse tipo de entendimento. E o que é que vai acontecer aos extremos, Joaquim? De certo modo, o que vai acontecer é que no início do segundo mandato deste presidente vai retomar o fim do mandato do presidente anterior. No fim do mandato do presidente anterior, Cavaco Silva, ele esforçou-se por conseguir um entendimento entre o PS e o PSD. E até parecia que os resultados eleitorais permitiam fazer esse entendimento. Nessa altura, o atual dirigente do Partido Socialista, António Costa, resolveu fazer uma outra solução com o apoio e digamos, com a iniciativa do Partido Comunista, que tem aquela declaração na noite das eleições: só não há governo com o PS se o PS não quiser. E o PS quis. Agora vai ter que enfrentar as consequências disso que escolheu em 2015. Teve a oportunidade de mudar isso em 2009? Não, em 2009 já não tinha possibilidade de corrigir 2015. Mas quem tinha possibilidade de intervir entre 2015 e 2009 foi entre 2015 e 2019 foi o Presidente da República. E o que fez o Presidente da República? Ficou em 2015.
ficou naquela situação de dizer: eu nem sequer exijo aquilo que o anterior presidente exigia. Ao fazer isso, ficou ele também comprometido. Ou seja, foi um erro. Com encontrar. Há o erro de 2015 e há o erro de 2019. Sim, mas eu estou a perguntar do atual presidente. O outro já sabemos. Não, é que agora isso compromete o presidente a encontrar a solução para a saída do PS do buraco em que se meteu. Porque o PS vai ficar sozinho, sem Bloco de Esquerda e sem Partido Comunista. Portanto, o seu guess, a sua suspeita, é que o Bloco de Esquerda vai acabar por não votar o orçamento também. Nesta fase não é essa a atitude do Bloco de Esquerda, porque vai se pôr na posição do PSD, basta a abstenção. E então o que vamos ter é um poder no meio de uma crise em que a sua base orçamental é apoiada pelos abstencionistas. Abstém-se o PSD e abstém-se o Bloco de Esquerda, o que permite ao Partido Comunista votar contra. Deixa-me perguntar ao Jorge Marrão se concorda. Jorge, achas que vamos ter os rebanhos a juntarem-se ao centro e vamos ter o professor Marcelo Rebelo de Sousa, numa segunda interação, a propor um bloco central? A pergunta é porque é que o professor Marcelo Rebelo de Sousa quer o bloco central? E a questão aqui é nós olharmos para o Instituto Presidencial. Quando nós observamos a nossa estrutura, a nossa matriz constitucional, é uma matriz constitucional que tem um semipresidencialismo. Mas a pergunta é porque é que esse semipresidencialismo apareceu? E, portanto, neste momento, nós temos que também ponderar se o país tem que se unir à roda do presidente. Ora, o país tem que se unir o país deveria se unir à roda dos partidos que querem reformar o país e que têm uma ideia para o país. E nenhum dos partidos ao centro tem uma ideia para o país na lógica que nós aqui defendemos, que é uma lógica reformista, uns por uma razão, outros por outra, porque isso foi experimentado e teve uma reação muito negativa por parte não do eleitorado, mas das forças que não são eleitorais, mas são forças reais da sociedade. Portanto, teve uma reação negativa e, portanto, nós estamos numa situação em que parece que governar é aprovar orçamentos e, de vez em quando, fazer uns acordos à direita e à esquerda. Ou seja, nós não temos verdadeiras opções políticas estratégicas diferenciadas. E, portanto, o que resta ao Presidente é dizer, então, mas vocês não se conseguem convencer o eleitorado de que há opções por razões políticas, então, por favor, tenham sentido institucional e de Estado e de nação e aprovem o orçamento. Para quê? Para quando nós chegarmos à presidência da Comissão Europeia, não temos a dar-nos palpites como é que deve ser a Europa. E depois alguém pergunta, olha, vocês nem em casa ainda se conseguiram organizar e já estão a dizer como é que a Europa tem que fazer. Portanto, o Presidente está a fazer o papel que lhe cabe nessa lógica institucional. Eu diria que gostaria de um Presidente diferente, porque o direito à indignação que os Presidentes de esquerda puseram em Portugal, quer Mário Soares, quer Jorge Sampaio, foi muito importante para se perceber o que é que estava a acontecer no país. Ora, este Presidente, pela relação afetiva que quis fazer com o povo português, não quer ir por esse caminho. É um Presidente que não quer indignação, quer afeto. E, portanto, a partir do momento em que ele era afeto, na prática faz todo um conjunto de políticas para manter essa relação afetiva com o eleitorado. A minha questão é, mas é um presidente que ficará para a história? No meu primeiro mandato, julgo, e não sou historiador, mas olhando para o primeiro mandato, julgo que não ficará para a história. Para o segundo mandato, se for eleito, para ficar para a história, há muita coisa que tem que mudar. E uma delas é abrir os olhos aos portugueses sobre as opções que se põem a momento a Portugal. E agora diz, bom, a opção a Portugal é combater a pandemia
e gerir bem os fundos europeus. Mas foi feito um acordo estratégico a nível dos partidos, que diriam os tais partidos do centro, sobre essas duas matérias. Não foi feito. Não. Foi feita uma gestão da geringonça desse momento e só em caso extremo, em caso de guerra, é que se vai pedir ajuda ao PSD. É como se nós estamos a fazer a nossa guerra, até não precisamos daqueles combatentes. Mas agora vamos precisar destes combatentes porque há uns que querem desertar. E quem vai desertar é o Partido Comunista. E esta parte é importante dizer às pessoas que a geringonça, foi dito aos portugueses que a geringonça era estável sem acordo. Mas vai haver deserção. E essa deserção deveria ter uma punição eleitoral por parte dos próprios partidos de esquerda. E por isso é que provavelmente o PS até nem vai ficar muito mal na história. Porque, ao fazerem a deserção, é óbvio que as pessoas à esquerda vão dizer, então se calhar é melhor votar no Partido Socialista. Então, pelo menos no Partido Socialista eu sei que pode-se governar à esquerda. E, portanto, nós vamos ter aqui um momento de clarificação do eleitorado. Eu gostava também que o Joaquim se relembrasse, o Joaquim é desse momento, e que quando, nas épocas mais turbulentas da democracia portuguesa, havia dissidências partidárias. Os partidos dividiam-se relativamente ao conjunto de matérias. Aconteceu quer com Mário Soares, aconteceu com Sá Carneiro. Portanto, os partidos dividiram-se sobre o que faziam. Havia dissidências parlamentares. Hoje já não é possível, parece, no regime partidário. É um regime muito mais monolítico. Não é um regime de liberdade de voto. É um regime refém da centralidade do Estado. Eu, quando olho, por exemplo, para o que se está a passar relativamente aos fundos, às CCDRs e das câmaras municipais, eu já percebi o que está a passar. O poder autárquico está a ser dividido entre o PS e o PSD. Exatamente. Portanto, sobre essa matéria, querem chegar rapidamente a acordo. Porquê? Porque é daí que vem uma parte também da força eleitoral. Ora, não é aí que nós estamos a ver que reside a reforma do país. A reforma do país é uma reforma do Estado Central. Não é uma reforma que deva ser feita a nível das regiões e das autarquias. Jorge, já percebemos que tu achas que a política não se deve reduzir à aprovação do orçamento. E, portanto, tem que haver aqui outras opções mais estruturais. Isso significa que tu achas que tem de haver eleições se houver uma crise política relacionada com o orçamento? Como é evidente. A partir de abril, e se tudo ficar na mesma? Imagina, o PS não mexe muito. É que não fica tudo na mesma porque os portugueses já sabem quais são as consequências. E se ficar tudo na mesma, ficamos como aconteceu em Espanha. A Espanha, que é diria um cocktail muito mais, diria mais explosivo que o português, teve muito tempo sem governo. E que eu saiba, o Estado espanhol ainda existe, ainda continua, e teve que ser arranjada a solução. Aqueles que diziam que não faziam acordo, tiveram que o fazer, porque a responsabilidade depois é sacada a quem se apresentou a eleições. Ou seja, então as eleições, então há aqui outro pormenor importante. Então as eleições servem para quê? As eleições servem para os portugueses poderem decidir quais são as opções estratégicas que o país deve seguir e quem as deve implementar e tem mais capacidade ou se apresenta com mais capacidade que os outros. Então nós não devemos ter medo de eleições. Temos medo de eleições porquê? Porque vamos ter que depois mudar o status quo. Ora, elas servem exatamente para isso. As eleições servem para mudar. Não havia geringonça se não tiver havido eleições. Se o mandato governativo, em vez de ser de 4 anos, fosse de 7, nós ainda tínhamos o governo de Passos Coelho mais 3 anos. Mas o que é que aconteceu? Houve eleições e de repente o país diz, não, nós preferimos que o país volte à esquerda porque este senhor já não serve. Então essa foi a alteração democrática. Não, mas tem que ser no ciclo normal. Mas nós com uma crise pandémica que combatemos, com uma crise de dívida pública, eu diria, colossal,
Crise de dívida pública no sentido em que vai crescer a um ritmo que nós nunca esperaríamos. Nada disto muda na política, vamos manter tudo igual? É a minha pergunta. E para quê? Qual é o sentido estratégico para o país de manter tudo igual? Apenas para satisfazer? Não. É que o problema é este, é apenas para satisfazer e para os cidadãos ficarem reféns de estratégias eleitorais, quer para a presidência, quer para a Assembleia da República. Essa não é a função do cidadão. Não é Camilo, eu agora tenho que entrar aqui neste ponto. Então, que o Jorge está-se a esquecer de um pequeno detalhe. qual é? Não pode haver eleições 6 meses antes e 6 meses depois. Não, mas Não, mas eu estou a dizer agora, eu só estou a dizer. O que significa que, se não pode haver eleições, é responsabilidade dos dirigentes políticos encontrarem a plataforma que depois colocam ao eleitorado quando puderem fazer eleições. Mas, Joaquim, isso é possível fazer isso sem orçamento. A questão é esta. Não, repara uma coisa, o Presidente deixou de poder dissolver a Assembleia em 8 de setembro. Se for eleito, só pode dissolvê-la e convocar eleições em abril do próximo ano. Ora, eu como cidadão não fico nada preocupado com isso. Se o governo for abaixo e eu tiver que ser governado por duodécimos, eu até fico feliz, Joaquim, porque sei que pelo menos estes rapazes não vão fazer disparates. Agora, se houver eleições convocadas em abril para o final de junho, eu não fico nada preocupado com isso. Está a ver? O que é importante é que o país seja... Camilo, mas deixa-me só dizer então, mas Joaquim, não sei, só para terminar o raciocínio, Joaquim, já lhe dou a palavra. Não é a questão do governo fazer ou não disparates. Não é isso que nós estamos aqui a debater. Os governos fazem disparates sempre com a realidade, qualquer que ele seja. O que nós estamos a dizer é uma coisa um bocadinho mais grave, que é o país está a ficar refém de estratégia política ou partidárias para manter um status quo que nós todos estamos de acordo que não gerou crescimento económico nem aproximação à Europa. E é sobre isso que nós temos de nos centrar. E, portanto, é sobre o cerne, é sobre o cerne da política e da composição dos dirigentes partidários e daquilo que eles oferecem ao eleitorado que o país tem que mudar. Ou seja, não são os eleitores que mudam, são os partidos que, percebendo qual é o desafio, mudam para aceitar. Eu, aliás, relembraria alguns nomes. Não é por acaso que aparece Aliança Democrática. Foi uma aliança que foi feita para resolver um país no momento em que nós tínhamos a chamada deriva esquerdista e totalitária. Não é por acaso que aparece um partido que com o nome Chega. Quer dizer que já chega de qualquer coisa. Ou seja, os partidos, quer as novas forças partidárias, quer os partidos atuais, vão sempre refletindo as insatisfações dos eleitorados. Mas também eles próprios, uns ocultam a realidade e outros estão a exacerbar, que é o caso do Chega, do Bloco e do Partido Comunista, que, extremados, estão a querer exacerbar que há uma realidade que tem que ser mudada, que é uma realidade antissistema. É o sistema daqueles do centro que não está correto. Ora, o que nós estamos a dizer é o oposto. O que nós estamos a dizer é que, pelo centro, pelo facto do centro não se ter pensado a si mesmo, é que dá origem aos extremos. Portanto, os extremos são consequência da falta de resposta do centro, na nossa opinião. Mas, Joaquim, então, mesmo... Camilo, só mais um ponto. Se era importante ele referir que não pode haver eleições agora na vizinhança da eleição presidencial, não pode haver eleições legislativas, nem 6 meses antes, nem 6 meses depois, mas deixa-me agora acrescentar outro ponto. Nós estamos a discutir um orçamento, mas o orçamento é uma pura fantasia, porque ninguém pode saber hoje quais vão ser as receitas que a economia e a sociedade vão poder oferecer para o orçamento. Então só me está a dar razão quando eu digo que não fico nada preocupado se não houver orçamento, Joaquim. Mas também não podemos saber o que são as despesas e resolvemos isso dizendo vem dinheiro da Europa. Não vem dinheiro para isso. Pois não.
E, portanto, o que é que eu quero mostrar com isto? O real está a aparecer por entre as fraturas das ilusões. E é isso que forma a força da mudança política. A mudança política não acontece porque os eleitores descobrem a solução. Os eleitores escolhem aquilo que tiverem à sua frente. Isso é que vai mudar. São os partidos e os responsáveis partidários que vão mudar para depois configurarem o eleitorado que os legitima e justifica. Porquê é que o presidente é tão importante? O presidente é importante justamente porque não é eleito em colégio eleitoral no Parlamento. O presidente é eleito por sufrágio direto e universal. Tem responsabilidade para com o país. E é essa responsabilidade, sobretudo no segundo mandato, e é por isso que os presidentes têm habitualmente um segundo mandato diferente do primeiro, é que o segundo mandato é a responsabilidade desse presidente perante o país, mas também perante o que fez no primeiro mandato. Ora, o exame do primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa recomenda que o segundo mandato seja muito diferente. Ora, ele que está desde o início deste regime político a conhecer as suas raízes mais profundas, é quem está melhor preparado para fazer esse exame crítico do sistema e dele próprio. Porque ele próprio também tem que fazer um exame crítico sobre o que foi o primeiro mandato. E, portanto, nós estamos na vizinhança de uma mudança que pode nem sequer ter um autor perfeitamente identificado, mas tem um conjunto de forças que inevitavelmente conduzem a uma solução. Qual é essa inevitabilidade? Joaquim, 2 minutos para fecharmos. É o centro que tem de se afirmar. Mas para o centro se afirmar, é preciso que a divisão de lugares e de interesses seja comandada por alguém que esteja por cima. Ou é o Papa ou é o Presidente. Como o Papa não interfere na nossa vida política, é o Presidente que fica e é ele que vai ter que fazer isso. Muito bem. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu não referi no início, mas vou referir agora. O Think Tank e o Meltox têm ajuda à produção do Grupo Sendis e a Alidata, que são empresas que fazem software de gestão de empresas. Ora bem, devemos ter feito uma análise, provavelmente, do maior conjunto de factos políticos deste ano, nomeadamente a perspectiva de uma crise política. Não estamos todos de acordo uns com os outros, mas isso é irrelevante, porque o Think Tank serve exatamente para isto, para debater ideias. Em todo o caso, você ficou com uma panóplia de ideias sobre o que é que poderá acontecer nos próximos meses. Só me resta dizer que tem de ser você agora a julgar. Olha, e se for chamado a votar, ser consentâneo com aquilo que acha que é as vias e os caminhos para a solução de uma crise, uma eventual crise que venha a surgir. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero dizer que esta semana ainda vamos ter o Meltox e quero dizer que amanhã às 8 da manhã eu estarei de volta com o programa matinal. Para aqueles que estão a ver, que são cerca de 1.300, e aqueles que estão a ver e aqueles que vão ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, e já sabe também porquê. Aquilo que você ouve e vê aqui, não ouve nem vê em mais lado nenhum. Obrigado ao Jorge, ao Joaquim, quanto a nós, amanhã às 8 da manhã cá estarei de volta. Com licença.